Olá, librianos e librianas, tudo bem? Sejam bem-vindos, Libra, para mais uma leitura. Leitura para o mês de fevereiro de 2026. Vou começar a leitura de vocês, Libra, pela energia que vai estar fluindo nesse período. Libra, a energia, ela retrata muito tudo aquilo que envolve a sua família. Não precisa ser necessariamente uma família de sangue, né? No caso, pessoas realmente ali, por exemplo, pais biológicos, mas isso aqui também pode representar a família de criação. Independente de qual seja, né, a questão em si, se é biológica, se é de criação, existe situações aqui que te coloca a ter que se unir a alguém da família ou reúne a família em prol de um acontecimento. É claro que no meio desse processo vocês vão se deparar, às vezes, com egoísmo, vocês podem vir a se deparar com reações, né, extremamente adversas, mas vocês vão saber exatamente com quem que vocês podem contar e quem realmente se importa com a situação, com o estado na qual se encontra. Então eu sinto que existe assim eu vou chamar de realinhamento. Há um realinhamento acontecendo e isso vai permitir que alguma coisa melhore ou que alguma coisa também seja deixada de uma vez. O propósito dessa energia aqui é realmente valorizar as pessoas que realmente merecem. Isso vocês já devem ter percebido, às vezes não só na sua própria família, mas em outros meios, que às vezes as pessoas só dão valor para pessoas que não se importam com elas, não se preocupam com elas, né? Sempre dá valor para aquelas pessoas que não estão nem aí. Essa energia, ela não vai trazer esse tipo de situação, ela vai trazer um realinhamento com determinadas pessoas que de fato seriam as pessoas que mereciam essa atenção, mereciam estar perto de vocês, mereciam sua presença de alguma forma. Vocês vão perceber que parece que o universo ele tá meio que mexendo os pauzinhos, vamos chamar assim, para colocar vocês com alguém ou para colocar vocês em uma situação onde isso precisa ser solucionado ou isso precisa ser melhor visto. Tá? Em outras áreas da vida, né, por exemplo, trabalho, vida sentimental, o que essa energia ela contribui? Ela atrapalha, ela ajuda, o que ela faz? Nessas outras áreas, Libra, essa energia ela mostra a vocês o quão foi influenciável para a carreira que você segue hoje, ou para o caminho que você escolheu, a questão da família em si. Então, assim, muitas vezes você teve que sair cedo de casa, você teve que começar uma vida muito cedo, independente, não tinha contribuição. E aí hoje você olha onde você chegou, o tipo de retorno que você tem, e você entende o quê? Se não tivesse acontecido aquela determinada situação, aquele evento isolado, com um determinado familiar, ou dentro desse lar, eu não chegaria, eu não teria feito nada do que eu fiz até o momento. Ou muitas das escolhas que eu fiz foi porque houve falta ou porque houve, de fato, uma presença importante na família que eu me inspirei. Tá? Então, até nas escolhas de parceiros, eu escolhi esse parceiro, se é uma pessoa mais velha, mais nova, se é uma pessoa de uma cultura diferente ou não, se é uma pessoa que faz isso ou faz aquilo, foi muito pelo que eu experienciei. Coisas que eu queria ou não queria, ou que eu não queria, foi encontrado nesses parceiros, ok? Então você vai perceber que existe ali algo nesse sentido. Vamos com a energia complementar, Libra. Com a energia complementar, fala de você recebendo
meio que um presente. Mas esse presente, ele não precisa ser necessariamente algo que você toque, né? Algo que você possa vir a manusear. Às vezes o presente é um esclarecimento, é uma observação que ganha uma compreensão, é um conhecimento adquirido. Você pode olhar aquilo apenas como uma conquista, mas a vida está dizendo, esse é o seu maior presente nesse momento. Porque significa que a partir do momento que você ganha essa clareza, alguma coisa boa se atribui na sua vida, Libra. O que está sendo desafiador para os librianos e librianas aqui para esse mês de fevereiro? Olha, não fala sobre diversão. O desafio é você voltar a sentir alegria pelas coisas que você faz, por quem você se reúne. Aqui é como se tudo tivesse muito no automático. Eu tô aqui com essas pessoas, eu sorrio, eu compareço, eu converso com elas, mas no fundo eu não sinto alegria com elas, eu não sinto alegria em compartilhar algo com elas. Só que o que está sendo desafiador aqui é porque existe esse realinhamento que acontece e que se você passou muito tempo ali evitando certas conversas, certos diálogos, pode ser que seja desafiador, a partir do momento que você enfrenta isso, ficar feliz ou alegre com alguma coisa. Só que assim, é uma coisa passageira, tá, Libra? Não é uma coisa que vai ficar permanente na sua vida. É só uma ocasião que precisa ser esclarecida e que pode ser desafiador, porque às vezes você vai escutar coisa que você não quer ouvir, às vezes você vai se deparar com atitudes de pessoas ali que você fala, meu Deus, olha o nível, né? Olha o jeito que as pessoas estão tratando as coisas. E aí você não fica muito animado, muito animada com isso. É como se fosse desafiador conseguir ficar feliz por um determinado período. É como se sempre tivesse acontecendo alguma coisa, mas sempre voltado a um meio familiar aqui. Vamos seguir, Libra. Vamos entender um pouco mais como que vocês vão estar lidando com tudo isso. Como que as pessoas, Libra, estão enxergando vocês nesse momento, né? Assim, no caso, qual é a percepção delas? Não significa que de fato você esteja assim, mas o que você está transmitindo para elas nesses momentos? Você está transmitindo ser uma pessoa que aproveita bem a vida e as oportunidades, uma pessoa que gosta de socializar. Então, quando você está criando conexão ali, ou quando você está interagindo com essas outras pessoas, elas sentem que você é uma pessoa sociável, uma pessoa que gosta também possivelmente de se divertir, gosta ali de estar reunida com as pessoas. A percepção aqui é o seguinte, Libra tá bem, Libra tá vivendo a vida dia após dia sem se queixar, sem reclamar, e isso faz, Libra, com que as pessoas queiram se aproximar de você, queiram te contatar, queiram te convidar, queiram estar mais próximos de alguma forma. Imagine que as pessoas te veem muito numa energia fraterna. Vamos fraternizar com Libra aqui de alguma maneira. Como que você, Libra, está se vendo no momento? Você se vê como uma pessoa resistente, uma pessoa que suporta ou uma pessoa que lida muito bem com os desvandeios da vida. Aqui, Libra, é uma energia que fala o quê? A respeito de vocês, de alguma maneira, conseguir se controlar. Mesmo que venha uma emoção, mesmo que venha um pensamento aí recorrente, você consegue manter a força, você consegue agir ali com determinação.
Você sabe da sua capacidade e da força que você tem, mesmo quando tudo está fora de controle, ok? Qual está sendo a insegurança, o medo de vocês neste momento? Aqui fala muito de cura, né? Eu não vejo que seja assim, eu tenho medo da cura, não é isso. Mas eu tenho medo de não conseguir me curar disso. Ou há uma insegurança de eu não conseguir melhorar esse aspecto. Agora, se você trabalha com métodos curativos, ou você trabalha em áreas da saúde, né, que você lida diretamente com o paciente ou coisas nesse sentido, às vezes a insegurança aqui é de fracassar, né, de cometer erros nesse ambiente hospitalar ou nesse método de cura que você pratica. Mas aqui, assim, a insegurança é medo de não conseguir curar algo aqui. Qual que é a expectativa de vocês no momento? Aqui, assim, há uma enorme vontade que às vezes ocorre de eu queria às vezes deixar tudo isso para trás e começar uma nova vida, vamos dizer assim. Começar talvez num outro estado, começar talvez num outro trabalho. Às vezes eu tenho vontade de abandonar tudo aqui e seguir para um caminho totalmente diferente do que eu venho vivendo até o momento. Aqui também pode falar sobre não querer manter mais algo. Não vê a hora de acabar algo, não vê a hora de algo finalizar aqui. Como que vocês, Libra, estão lidando com aquele desafio, né, de não estar sentindo muitas coisas? Vocês, assim, vocês lidam com isso, assim, da maneira mais confiante possível. Você entende que você não está conseguindo obter alegria ali, ou você não está ouvindo exatamente o que você gostaria, mas você está tentando, assim, manter, né, uma certa atitude, um certo posicionamento. Só que você entende que a falta dessa energia na sua vida neste momento atrapalha você em termos de criatividade, dons, talento, porque você precisa sentir para poder transmitir, você precisa sentir para poder expressar. Só que você não está sentindo isso, e aí as coisas acabam não fluindo da maneira como você gostaria. Ok? Como que está o estado de consciência de vocês, Libra? O estado de consciência seria assim: maneira que você está lidando com as situações, como que você está vendo as coisas, pensando sobre elas. Olha, vieram bastante cartas, mas eu acredito que todas elas trazem, né, uma mensagem importante aqui. Dentro daquilo que vocês querem, né, mostra o quê? Vocês procurando, né, manter uma certa maturidade. Então aqui existe uma intenção do quê? A nível de consciência. Eu sei que eu preciso ser uma pessoa disciplinada, né? Então eu tô agindo com alguma disciplina na minha vida, eu estou ali criando estratégias, eu estou procurando. Se eu tenho que cuidar da família, eu estou procurando ser o provedor dessa família ou a provedora. Se eu tenho responsabilidade e compromisso, então tudo eu entendo que eu tenho compromisso com isso. Eu resolvo isso com um diálogo maduro. Então, em nível de consciência, você entende que para sair dessa situação não precisa agir de maneira impulsiva. Você precisa ali da sua maturidade, do conhecimento que você tem.
Só que o que que acontece, Libra? Às vezes, por causa de pessoas ou circunstâncias, a mente oscila. E quando você entra no estado de eu não sei o que eu vou fazer, por exemplo, eu tenho uma ideia, eu vou seguir essa ideia. Eu vou atrás disso, eu sei que eu tenho conhecimento, eu preciso agir com estratégia, eu preciso planejar, eu tenho independência e tudo mais. Então, a minha racionalidade ela é muito prática. Eu sou praticista, então, de alguma forma, eu vou procurar e nessa mentalidade praticista, você entende o quê? Às vezes eu não preciso ter uma determinada formação aqui. É só agir com a experiência, com o conhecimento que eu tenho. E tudo certo. Só que quando você se pega confrontado ou confrontada por alguma circunstância, alguma situação no momento presente, você fica em cima do muro e você fica sem saber muito bem como reagir. E é nessa hora que você pode vir querer se posicionar, só que a maneira que você se posiciona, às vezes é numa certa firmeza, numa certa exigência. Por exemplo, tudo as coisas como elas poderiam ter sido tratadas de uma maneira simples e leve, acabam se tornando de uma maneira mais imponente, de uma maneira mais severa. Por quê? Porque você entende que, devido às circunstâncias, não tem como eu agir nessa praticidade aqui, nesse sentido que eu quero. Eu preciso atacar também. Para vocês, librianos, né? Como que vocês estão na parte emocional? Como estão as emoções de vocês? Fala sobre insatisfação. Aqui a insatisfação é assim, não tô bem com isso aqui, não tô bem com esses resultados, não tô satisfeito com essa situação. E por mais que às vezes exista alguém ali dizendo eu preciso de você, Libra, ou eu estou aqui, Libra, você pode não estar notando isso. Porque vocês podem estar emocionalmente tão concentrados no, em alguma emoção que se repete que você não consegue ver ali um outro sentido para isso. O que eu posso citar, por exemplo, para vocês, como um exemplo, é o seguinte: imagine que você está ali para baixo, né? Você não tá legal, tá sentindo que as coisas não estão indo muito bem, tá meio desanimado, desanimada. Mas às vezes você tem, sei lá, seus filhos. E para os seus filhos, você é o mundo ou você é o mundo deles ou delas aqui. Sempre que esse filho te olha com carinho, com inocência, sempre dizendo assim: mamãe, tô aqui, papai, tô aqui, tá? Esse é um exemplo. Só que você pode não estar olhando essa outra situação, né? Você pode estar não sentindo isso dessa forma, porque você está muito voltado aos problemas aqui. Tá, então você tem um exemplo, mas isso pode ser qualquer coisa, tudo bem? Você tem alguma coisa ali que gosta muito de você, que é muito seu bem, só que você não está conseguindo ver isso. E espiritualmente, Libra, vocês podem estar se sentindo de alguma forma atacados aqui. Em termos espirituais, essa é uma energia muito delicada, porque ela vai se referir tanto à sensação de que parece que eu estou sendo atacado ou atacada espiritualmente, como também aquela sensação de que eu preciso estar na defensiva, ou eu preciso sempre estar me protegendo, porque sempre existe um mal tentando me afetar de alguma forma. Seja através da inveja, seja através do olho gordo, seja assim, tanto vindo em termos espirituais quanto das próprias pessoas em si, né? E isso faz com que você sempre fique em alerta. Esse estado de alerta pode ser algo que esteja te incomodando, pode ser que vocês estejam buscando, nesse mês de fevereiro, muito a espiritualidade, indo em vários lugares para tentar entender se tem alguma coisa acontecendo, para ver se de fato há um ataque acontecendo ou não. Mas na verdade, Libra, assim, é claro que
diante ao ambiente que você frequenta, muitas vezes aquele ambiente é carregado de más energias. E pode sim estar vindo de algumas pessoas que você se reúne, né? Principalmente às vezes pelo que as pessoas sabem em relação à sua vida, e como elas estão te enxergando, né? Como elas veem vocês aqui no mês de fevereiro como pessoas que estão ali abertas a todo momento e elas querem estar sempre próximas, não seria surpresa se interesseiro se aproximasse. Só que espiritualmente vocês estão fortes. A sua espiritualidade ela tá do seu lado e tá ajudando vocês. É claro que a ajuda deles tá dentro daquilo que é ético. Tudo bem? Não dentro do que você acredita moralmente. São coisas totalmente diferentes, ética e moral. Então, eles trabalham em torno da ética na sua vida, aplicando dentro daquilo que é certo e errado, não dentro da sua moral, daquilo que você acredita que é certo ou errado. Então, existe esse ponto que precisa ser refletido. Às vezes, o que eu acredito que tem que ser desse jeito, minha espiritualidade não vê dessa forma, vai agir por outras formas, por outras situações, vai me ajudar a resolver o problema, mas pode ser que não seja da maneira que eu quero. E aí isso pode gerar uma certa insatisfação. Mas a sua espiritualidade, Libra, está muito forte, está bem protegida aqui, né? No caso, assim, vocês estão bem protegidos aqui. Então, assim, fevereiro é um mês na qual muitas mudanças estão ocorrendo. Existe ali, né, você tentando, Libra, se manter forte e tentando fazer o seu trabalho, tentando reunir as pessoas. De alguma maneira você está tentando ter uma tentativa muito constante. E dentro dessas tentativas, você está sentindo um certo medo de falar, poxa, e se não der certo, se eu não conseguir resolver esse problema, então é melhor deixar tudo para lá, eu tô cansado ou cansada de ter que me lidar com isso, eu tô cansado de estar com essas pessoas. Então é aquele momento crise existencial, né? Eu quero largar tudo e todos. Só que você depois retoma o seu estado de espírito de maneira consciente. E aí você começa a agir com certa praticidade. Só que aí ocorre uma situação que faz com que você tenha que se impor, que você tenha que ser mais exigente, ou que você tenha que dizer duras verdades para os outros que estão no seu entorno. E quando isso acontece, cria um ninho de cobras, vamos dizer assim. Né? Você entende a insatisfação que você está e por isso que você diz duras verdades. As pessoas elas podem não aceitar muito bem isso e gerar aí certos pensamentos, né? O que tem que ter cuidado o quê? É não entrar naquele estado mental extremamente negativo, Libra, porque isso pode te comprometer. E por onde que ocorre isso? Parte espiritual. Muito cuidado, Libra. Na parte espiritual, se você, sei lá, busca as pessoas, cuidado se não tem alguém falando, olha, você tem uma coisa te atacando toda hora, para criar na sua mente como se você não conseguisse ficar livre disso, como se você não conseguisse ter sucesso ou movimentação na sua vida, porque sempre tem alguma coisa ali te atacando, te sugando, algo nesse sentido. Isso cria medo, cria barreiras, cria uma mente voltada ao erro. Você sabe que é muito fácil perceber, Libra, o seguinte: quando uma pessoa está mal espiritualmente, quando ela não está. E não é só porque alguma coisa não vai bem na vida dela, até porque se a pessoa não sabe administrar o seu dinheiro, se a pessoa não tem uma ética profissional, se uma pessoa assim, é preguiçosa, não faz nada da vida, é óbvio que as coisas não vai para frente para essa pessoa. Essa pessoa não vai atrás de nada. Então isso não é motivo de trabalho. Ah, mas eu não consigo, às vezes eu tô mal, não tô legal, às vezes eu sinto que meu corpo meio pesado, coisa assim. Às vezes é a má alimentação, vícios, falta de vitamina, às vezes pode ser uma questão de diagnóstico. O que está acontecendo aqui é que algumas pessoas podem entrar num sentido meio de paranoia e acabar não vivendo as melhores coisas da própria vida, não conseguindo expressar o seu melhor, o seu potencial, porque estão presos em armadilhas mentais, que muitas vezes foram criadas pelas outras pessoas
ou que foram criadas aí por circunstâncias da própria insegurança de falhar. Tá? Então veja só como que é. Eu realmente não sinto aqui, Libra, que exista algum sentido de magia ou qualquer coisa nesse sentido. Aqui é assim, alguma coisa que fica tentando influenciar a sua cabeça, mas não é espiritual, é humano, né? Então alguém falando, alguém colocando coisas aqui, criando armadilhas na sua mente. E isso tem que ter muito cuidado, porque uma pessoa que cai nesse tipo de manipulação ou nessa lavagem cerebral, ela nunca mais é a mesma. Ela nunca mais é a mesma. Então também tem alguma coisa relacionada com lavagem cerebral aqui, que alguns podem estar sofrendo. Muito bem, Libra, vamos lá. Os signos que se apresentaram na leitura de vocês foram Câncer, Leão, Escorpião, Gêmeos e Touro. A energia de Câncer é uma energia que tem pretensões de se movimentar com vocês em algo. Essa movimentação pode ser o quê? Começar algo juntos, tentar dar um segmento melhor para a relação, trabalhar em conjunto. Só que no meio do caminho você vai começar a perceber que Câncer está começando a oscilar. Que Câncer está começando de alguma forma, a mudar de ideia no meio do caminho e isso os preocupa. Para quem está lidando com Touro, Touro é uma energia que não está muito se posicionando nas coisas. Então, se existe uma situação acontecendo, eles não vão ficar se intrometendo, eles não vão ficar nem de um lado e nem do outro. É como se eles estivessem neutros. Se você se aproxima do taurino ou da taurina falando sobre uma situação, eles estão conversando, às vezes aconselhando, mas eles não estão ficando de um lado, assumindo um lado aqui. E isso pode os incomodar. Para quem está lidando com Gêmeos, Gêmeos é uma energia aonde vocês podem estar discutindo e apontando um no outro coisas que os desagrada. Só que Gêmeos ou vocês não estão conseguindo entrar num acordo. Uma das partes não quer concordar, uma das partes quer ter a razão. E isso pode levar a um problema mais para frente. Uma coisa poderia ser resolvida agora por causa dessa teimosia, por causa dessa coisa de querer estar certo ou estar certa, isso vai se estender. Para quem está lidando com Leão, Leão é uma energia que traz muito um momento de tranquilidade. Qual seria esse momento de tranquilidade? É como se você pudesse contar com o Leão para qualquer situação. Você diz para Leão que precisa tirar um tempo, descansar ou fazer qualquer coisa e eles estão falando, vai lá, Libra, que eu assumo daqui. Então eles estão dando um tempo para você resolver suas questões, para você se organizar. É uma energia com quem você pode contar nesse mês. Para quem está lidando com a energia de Escorpião, existe assim, duas questões aqui. Dois tipos de energia vindo nesse sentido. Uma delas é uma energia que pode vir a querer atacar vocês de alguma forma nesse mês de fevereiro. Com qual justificativa? Né? Quais são os recursos ou qualquer outra coisa que essa pessoa esteja utilizando para te atacar? Essa energia ela meio que está querendo te levar à culpa. Dizer que algo não está dando certo ou algo não está funcionando porque a culpa é sua. Então vocês podem sentir que essa energia ela está meio no ataque com vocês. Ok? Ok. E isso pode gerar aí um certo... aquela coisa de armadilha, né? Mental. Você começar a pensar, por que tá me tratando desse jeito? Por que tá sendo tão rude assim? Né? A pessoa não viu nada do que eu fiz para eles ao longo da vida e agora vem me tratar desse jeito.
E aí, eu tenho a outra energia de Escorpião aqui, que é uma energia que é sempre animadora ou animadora. É uma energia que, sei lá, sempre está inventando uma coisa nova para ser feita. É uma energia que sempre está te colocando para frente, né? Falando, não, vamos lá. Assim, aqui é aquela energia do melhor amigo, da melhor amiga. Se é da família, uma pessoa que demonstra se importar, uma pessoa que sempre vem trazer algum tipo de de animação, né? Você é uma pessoa muito divertida. Então você percebe que é um tipo diferente, onde uma energia mais amargurada, né? Também tem aquela coisa de eu quero ter razão sobre todas as coisas. A outra energia já é mais tranquila, né? Então tem essas duas energias fluindo dessa maneira aqui. Um conselho para Libra. Libra, o conselho aqui é o seguinte: independente de como ou o que esteja acontecendo, né? Porque aqui fala muito às vezes do egoísmo de alguns. E as pessoas assim sempre querendo tomar tudo para si, sempre querendo ser o centro das atenções. E aí você fica ali naquele arrependimento. Qual que seria esse arrependimento? Por que que eu fiz isso para essa pessoa? Por que que eu agi dessa forma? Por que que eu escolhi isso? Então tá tendo aqui uma energia de um certo arrependimento. Só que a vida ainda diz, siga em frente. Como se vocês tivessem ferramentas, né? Que seria o quê? Seu conhecimento, sua experiência de vida, né? Se isso é uma questão profissional, pode retratar formação acadêmica, cursos preparatórios, cursos que vão te especializar. Aqui, assim, você tem o que você precisa para continuar seguindo. O que você não pode fazer realmente é assim, ok, tô triste com algo, me arrependi de algo, mas isso não pode me parar na vida. Tem alguma coisa que vocês também poderiam ter guardado por muito e muito tempo e hoje vocês se arrependem por não ter falado ou feito algo a respeito disso, né? E aí o conselho está falando, bom, agora já foi, agora é só seguir em frente. O que está pedindo assim, não abaixa a cabeça aqui de maneira alguma. Tudo bem? Então é isso, Libra. Muito obrigada. Tenham um bom mês de fevereiro. Se cuidem. Tchau, tchau.